Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Márcio Aquino, sou advogado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Estamos aqui levando até você mais uma informação esta da área jurídica, através do meu canal do YouTube. Então, acredito que se você está assistindo este vídeo é porque o tema lhe chamou a atenção. Antes de entrar no tema, eu quero fazer um pedido muito especial a você. Para que você que ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva aqui em meu canal, acione o sininho, porque toda semana nós estamos disponibilizando de conteúdos novos, conteúdos da área jurídica. E também não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Vai aí já não perca tempo. Vai agora mesmo aí, ó, se inscreva em meu canal, se inscreva aí, junte-se a nós. Vamos lá para o tema, investigação de paternidade. Doutor, o que é a investigação de paternidade? Olha, a investigação de paternidade é o ato pelo qual o filho busca o reconhecimento de vínculo de filiação consanguíneo ou até mesmo o vínculo de filiação socioafetiva. Tá? Qual o objetivo da investigação de paternidade biológica? Olha, o objetivo da investigação de paternidade biológica ela é obter o reconhecimento do estado de filiação. Muito bem, doutor. Quem que pode entrar com esta ação para ter reconhecido a filiação? Olha, a lei determina que o filho menor, neste caso assistido pela sua mãe, pode entrar com ação. Os herdeiros, quando assim o pai já houver falecido, o pai, em razão de seu filho não ter informado o nome, tá? E eu vou explicar aqui esse caso. Quando no momento gestacional, a mulher, sendo acompanhada pelo suposto pai, ela deixou dúvida que se o filho era dele ou não. Então, neste caso, ele pode entrar com um pedido de investigação de paternidade. Doutor, quando o juiz determina a realização de exame de DNA, o suposto pai ele pode se recusar a fazer? Sim, ele pode se recusar a fazer, no entanto, trará algumas consequências para ele. E consequências estas que, diante do processo, o juiz, muitas das vezes, ele pode até nem querer saber do exame, tendo em vista de provas robustas que já estão no processo. Caso o pai se negue, ele já determina a paternidade. Outro questionamento que chega até aqui para nós. Doutor, quando o juiz determina o exame de DNA é gratuito? Aqui depende, porque o exame de DNA somente é gratuito para aqueles que são beneficiários da justiça gratuita, ou seja, aqueles que comprovaram que não têm condição de arcar com as custas ou os gastos do processo. Aí, neste caso, sim, é gratuito. Outra pergunta que chega para nós. Doutor, após o reconhecimento da paternidade biológica, a certidão do filho alterada, ela é alterada para incluir o nome do pai biológico? Sim. Quando é reconhecido judicialmente a paternidade biológica, o assento da certidão de nascimento do filho será retificada para incluir o nome do pai e também dos avós. Após o reconhecimento da paternidade, o filho pode incluir também o sobrenome do seu pai em seu nome, no caso os documentos que se assim já tiver tirado. Tá? O pai biológico, outro questionamento, o pai biológico ele pode ser contra ou negar a inclusão do seu sobrenome ao nome do filho reconhecido judicialmente por meio de ação de investigação de paternidade? Olha, a inclusão do sobrenome do genitor ao nome do filho independe da vontade do pai. Não existe esse negócio que ele falou que não vai deixar colocar o sobrenome dele na criança. Não existe isso, determinado por lei, ou até mesmo quando o pai se recusa, por força de decisão judicial, já é incluído o nome do pai, o sobrenome do pai no filho. Olha, é possível o pai requerer a propositura de uma
ação de investigação de paternidade para ter certeza que a criança é filha biológica ou filho biológico? Sim, é possível sim. O pai tem direito também de entrar com ação, assim contra a criança, né, em desfavor da criança, para saber se verdadeiramente a criança é o filho. Outra pergunta para nós, doutor. É possível ajuizar uma ação de investigação de paternidade de filho registrado em nome de outra pessoa? Ou seja, o filho já está registrado em nome de outro suposto pai, mas o pai é aquele que quer saber se ele é pai ou não. Pode entrar com ação? Sim. O direito do suposto pai biológico e do filho investigarem judicialmente a verdadeira identidade é um direito objetivo de ambos, ou até mesmo um direito subjetivo, porque ambos têm esse direito de ser reconhecido e de saber quem que é o verdadeiro pai, né? E nesta hipótese, caso se confirme que aquele pai que pediu o exame também, agora ele é o pai biológico, aqui vai aplicar o conceito da multiparentalidade, ou seja, este filho terá o nome de dois pais na sua certidão de nascimento. Tá? Outro questionamento que chega também para nós, doutor, o que é a investigação de paternidade póstuma? Investigação de paternidade póstuma é o ato pelo qual o filho ele busca o reconhecimento do vínculo de filiação consanguínea após a morte do suposto pai. Tá? O pai faleceu, ele vai buscar um reconhecimento, porque muitas das vezes a mãe guarda as 7 chaves a paternidade do filho, e no último momento, depois que o pai falece, aí ela fala, ó, ele era seu pai. Aí este vai buscar com os irmãos e, se necessário for, até o DNA no próprio decújus, né? Vai fazer também. Tá? Como se apura o vínculo biológico na investigação de paternidade póstuma? Ou seja, como que é investigado essa ação de paternidade se o pai já morreu? Olha, na ação judicial de investigação de paternidade póstuma, a legitimidade passiva ela recai sobre os herdeiros, ou seja, os supostos irmãos dele que terão que fazer os exames e estes herdeiros vai até o 4º grau na linha colateral, que vai ter aí, no caso, o colhimento de sangue para fazer o teste de DNA. Outro questionamento que chegou até nós é: o filho reconhecido em uma ação de paternidade póstuma tem o direito à herança? Olha, o filho que o pai já morreu e fez um exame agora com os irmãos, ele tem direito à herança? Sim, normalmente tem direito à herança da mesma maneira que os outros irmãos têm. Tá? Outro questionamento que chega para nós, e nós aqui nominamos, né? Nós aqui numeramos uma quantidade de perguntas. É possível ajuizar uma ação de paternidade por meio de relação dos avoengos? O que é isso, doutor? Por meio dos avós. Olha, sim, os netos podem sim ajuizar uma ação declaratória de parentesco com o avô ou avó. E já há um entendimento aí do STJ que, embora a investigação de paternidade ela seja um direito personalíssimo, ou seja, só pode ser exercido pelo titular, admite-se que a ação declaratória para que o judiciário diga-se se existe ou não relação com o material genético de parentesco do suposto avô com o neto. Então, pode sim fazer o pedido. É também possível fazer o pedido de investigação de paternidade por meio de relação com o tio, o suposto irmão do pai? Sim, da mesma forma como eu disse, no caso, o 4º grau de parentesco. Também é possível. É possível ter a propositura de uma ação de filho maior para ter reconhecido a sua paternidade? Sim, o filho maior tem direito também de entrar com esta ação da mesma maneira, sem problema nenhum. E filhos adotados pode também entrar com reconhecimento
de paternidade, aqui agora já é reconhecimento, tá? Aqui é reconhecimento. Olha, no meu caso eu entendo que sim. Por quê? Porque, embora esse tema seja polêmico, há sentido já no STJ também que, reconhecendo o direito do filho ter seus pais biológicos reconhecidos juridicamente, com todas as consequências legais, determinando-se também a anulação do registro de nascimento para que eles figurem como pais legítimos. Doutor, como que funciona isso? Olha, o filho foi adotado ainda quando era criança, no entanto, os pais que o adotaram conheceram os pais biológicos desta criança e agora ele cresceu, ele fala, ó pai, eu amo você, eu amo a mãe, mas eu quero saber quem são meus pais, de verdade, eu quero saber quem são os meus pais. Aí, nesse caso, ele entra com ação e ele tem os mesmos direitos que os outros irmãos e também a certidão de nascimento dele vai contar os pais biológicos como são os verdadeiros pais e os pais adotivos aqui como pai de adoção. Outra pergunta que tem chegado até nós. É possível ajuizar ação de investigação de paternidade com pedido de herança? Ou seja, acumular o pedido. Eu quero já o reconhecimento que sou filho e também quero saber a minha parte da herança. Sim, é possível, tá? É possível acumular dois pedidos aí, numa mesma ação, requerer a investigação e a paternidade. E também já pode pedir também a pensão alimentícia. Pode já pedir tudo isso também, tá bom? Outro questionamento que chegou para nós, e esse questionamento ele é interessante, ou não só interessante, porque ele traz um pouquinho de intriga. O pai ele pode deixar um testamento que exclui o filho reconhecido pela ação de investigação de paternidade? Olha, eu vou aqui falar direto pela lei, tá? O testamento ele é a vontade daquele que está testando, ele é a vontade daquele que está relatando o que ele quer que seja deixado em testamento. No entanto, o testador, ou seja, o pai, ele pode dispor 50% da herança, que seja a parte disponível dele, tá? Esse 50%, nesta hipótese de 50%, ele pode sim excluir quaisquer herdeiros necessários, não aquele apenas que foi reconhecido por uma ação de paternidade, mas quaisquer herdeiros, tá bom? E não, nos outros 50%, doutor, nos outros 50% não, porque os outros 50% já são parte que ele não pode mexer. E a última questão, doutor, é preciso contratar um advogado para propor em juízo uma ação de investigação de paternidade? Sim, você terá que contratar um advogado, ou na Defensoria Pública, ou até mesmo um advogado particular, tá? E este advogado, a minha sugestão a você é que procure um advogado que tenha um vínculo com a área de família, que seja, eu não digo especialista, mas uma pessoa que está atrelada à área de família, para quê? Para ele saber o que é o seu direito, para ele te dizer o que direito você tem e quais os riscos e o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Outro questionamento que veio até nós aqui é sobre quanto custa uma ação de investigação de paternidade. Olha, os custos para a propositura da ação de paternidade compreendem as custas do processo e honorários advocatícios. Tá? As custas do processo compreendem pagamentos de taxas, honorários de perito e honorários de sucumbência, se houver. Agora, os valores das custas estão previstos nos tribunais de justiça. Aí você pode ir lá e a questão também de honorários advocatícios, aí vai variar de estado para estado, tá bom? Mas procure um advogado da sua confiança para que ele te oriente melhor. Ficamos por aqui. Até mais!